Agora veja, continuemos aqui. No versículo 7 ao 10 de Levítico 16, a gente encontra outras partes extremamente interessantes sobre esse assunto. No verso 7 diz assim: Arão tomará os 2 bodes e os apresentará diante do Senhor na entrada da tenda do encontro. Verso 8: E lançará sortes mediante 2 pedras, uma com o nome de Yahvé e a outra com o nome de Azazel. No verso 9 ele continua dizendo: Arão trará o bode cuja sorte caiu para Yahvé, e este sacrificará como oferta pelo pecado. No verso 10 ele diz: Entretanto, o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel, este será apresentado vivo ao Senhor, para fazer com ele o rito de expiação, a fim de ser condenado a ir para Azazel e vagar no deserto. Então aqui do versículo 7 ao 10 de Levítico 16, nós temos agora um outro ponto a respeito dessa oferta, dessa expiação e como ela funcionava. A gente tem aqui um animal, um bode que era imolado, e um outro em que o sumo sacerdote empunhava as mãos sobre ele, confessava todas as transgressões do povo judeu, toda a desobediência, os pecados, a rebeldia, e despedia esse bode no deserto como um símbolo, como um sinal de que Deus estava agora se esquecendo do pecado do povo, que Deus estava encobrindo o pecado do povo de Israel. Mas agora, olha, irmão, o versículo de número 34 deste mesmo capítulo talvez seja o ponto-chave aqui para a gente entender todo esse processo de expiação, de purificação, de sacrifício. O versículo 34 vai dizer, e Deus ordena com muita clareza a Moisés, que ele passa ao sumo sacerdote que é Arão e também à nação de Israel, que todo esse processo minucioso aqui, se você tiver tempo de ler na sua casa, Levítico 16, leia, todo esse processo minucioso deveria ser repetido anualmente, ano após ano. E uma única vez. Veja, então nós temos aqui um sumo sacerdote que era separado e escolhido para que uma única vez, talvez na vida toda dele, ele entrasse no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, para poder representar Deus ou a nação de Israel a Deus. E todo esse processo deveria ser repetido enfaticamente ano após ano. Se esse sumo sacerdote desejasse participar mais vezes ou entrar no lugar santo dos santos, é bem provável que, segundo a tradição, isso não fosse possível. Porque todo ano escolhiam um sumo sacerdote para representar a nação. E outro ponto interessante que nos mostra aqui é que essa oferta, essa expiação, ela era completamente ineficaz. Porque se ela precisava ser repetida anualmente, isso nos mostra que o pecado de fato não era perdoado, era? Se eu preciso todos os anos repetir um processo que eu devo levar um animal ao sumo sacerdote para que ele sacrifique a favor dos meus pecados e da minha família, significa que aquela purificação ela tem prazo. Então nós temos aqui, irmãos, Números capítulo 3, Deus separando a tribo de Levi para o ofício sacerdotal. Levítico 16, versículo 3 e 6, um sacerdote falho que precisava ofertar por si próprio, para que só depois ele ofertasse ou intercedesse pelo povo. Do verso 7 ao 10 de Levítico 16, nós temos agora 2 bodes, que são um imolado pela nação e outro é despedido e solto no deserto. E no verso 34, todo esse processo minucioso deveria ser repetido enfaticamente ano após ano, e o sumo sacerdote só podia uma única vez, entrar no lugar santo do santo diante da pessoa de Deus. Agora veja, essa oferta era tão ineficaz que esse perdão ele não era completo, como eu disse para vocês. Mas existe algum texto nas Escrituras, Rodrigo, que trata ou fala a respeito desse assunto? Hebreus capítulo 10, versículo 4 diz assim: porque é impossível, perceba a prerrogativa do autor de Hebreus, ele não diz é provável, é bem provável, pode acontecer, ele diz é impossível. Impossível. E ele continua que o sangue de touros e bodes remova pecados.
Olha o que o autor de Hebreus está dizendo aqui, que todo esse processo minucioso feito pela nação, pelo sumo sacerdote, repetido ano após ano, ali cansativo, esse processo minucioso, todo esse sacrifício e sangue derramado de animais, eram impossíveis que perdoassem de fato pecados. Aí eu pergunto para os irmãos, então qual era a função de todo esse sacrifício? Veja, a lei não tinha poder de mudar o que é interno. A lei era um aio, um esteio que indicava o caminho. Ela doutrinava o que era externo, o que era exterior, mas ela não tinha poder de mudar o coração depravado e caído do homem. Enquanto a lei e os sacrifícios purificavam e educavam o que é exterior, Cristo e a graça purificam aquilo que é interior. Veja, Mateus capítulo 23, verso 25, Jesus é bem enfático aqui, ele diz assim: ai de vós, doutores da lei e fariseus, ai de vós, hipócritas, porque vocês limpam o que é exterior, do corpo e do prato, mas por dentro vocês estão chicletos e cheios de avareza e cobiça. Perceba a primeira estrofe do versículo. Jesus está falando aqui com pessoas que eram religiosas, fariseus e doutores da lei, homens que oravam 3 vezes ao dia, homens que jejuavam 3 vezes na semana, homens que se diziam ser observantes da lei de Moisés. Jesus os chama de hipócritas. E ele continua no verso 26, fariseu que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Então perceba, nós temos aqui a nação sendo separada de Levi para o ofício sacerdotal, os sacerdotes em prefeito, os bodes enviados ao deserto, o processo todo minucioso devia ser repetido toda vez, anualmente, uma vez ao ano, e nós temos aqui esses homens que faziam tudo isso minuciosamente, sendo chamados por Jesus de hipócritas, que limpavam apenas aquilo que é externo, enquanto o coração do homem deles estava completamente sujo. Olha aqui para mim, irmãos. E esse não é o cenário da igreja no Brasil? Esse não é o cenário de muitas pessoas que frequentam igrejas no nosso Brasil, na nossa cidade? Você vê como isso é bem atual? Existem muitas pessoas que se preparam, vestem a sua melhor roupa, usam o seu melhor sapato, ofertam, dizimam na igreja, possuem essa aparência de religiosidade, mas interiormente são exatamente como esses fariseus. Continuemos. Jesus não está aqui nesses versículos falando de uma limpeza externa. Jesus não está aqui, irmãos, falando de um banho ou de algo nesse sentido. A ênfase aqui de Jesus é exatamente a hipocrisia, a falsa limpeza ou a falsa aparência de religiosidade. Eu me lembro aqui de uma frase de um grande teólogo que eu adoro ler os livros dele. Eu até recomendo aos irmãos que, se possível for, adquirir o livro deles, a W. Tozer. Eu me lembro de uma frase que eu li no livro dele, que ele diz assim: antigamente, quando os cristãos chegavam no culto da igreja, eles dobravam o joelho. Hoje eles ligam a TV. Você percebe como isso é atual? Como nós estamos tratando de um assunto que nós vivenciamos atualmente dentro das nossas igrejas e do Brasil? Continuemos. Jesus disse no versículo 26 que uma vez que o interior estivesse limpo, o exterior ficaria automaticamente limpo. Ora, se eu preciso limpar o meu interior, a pergunta é: como eu faço isso?
Jesus nos dá a solução, ou nos indica o caminho. Essa limpeza interior, nós sabemos, irmãos, que é impossível para os homens, visto que nós estamos, ou os homens estão, num estado de completa rebeldia com Deus, e esse relacionamento que existiu em um determinado momento lá no Éden, e esse relacionamento foi quebrado exatamente pela queda, e foi precisamente por esse motivo que Jesus Cristo assumiu o nosso lugar e morreu na cruz. Porque Ele sabia dessa nossa incapacidade ou inabilidade para poder se relacionar com Deus de novo pelas nossas próprias forças. Por isso Ele substitui o sacerdócio arônico. E eu quero aqui agora numerar para vocês alguns pontos que são superiores, ou que no sacerdócio de Cristo são superiores ao sacerdócio de Arão. O primeiro dele é a superioridade do sacerdócio. Hebreus capítulo 4, verso 14 diz assim: concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz, de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Olha o que o primeiro estrofe diz, irmãos, que o sumo sacerdote, ou que o sacerdócio de Cristo, ele foi capaz de adentrar os céus. Veja, enquanto nós tínhamos pelo menos um sumo sacerdote que entrava num templo feito por mãos humanas e precisava ofertar por si próprio para poder então agora interceder pela nação de Israel, agora nós temos um sumo sacerdote absolutamente superior ao sacerdócio de Arão e que adentrou aos céus. Jesus Cristo não intercede por nós aqui na igreja presbiteriana. Ele não intercede por nós na Igreja Brasil para Cristo ou qualquer outra igreja que nós conhecemos aqui. Cristo intercede pelo seu povo à direita de Deus no trono. Será que você consegue perceber o tamanho da oportunidade que você tem? Veja um miserável e desgraçado pecador como nós. Agora temos Cristo assentado à direita de Deus, rogando ao Pai benefício nosso. Nós não merecemos isso. Nós merecemos o inferno, a dor,